Pois é, eles não gostam de ser confrontados, eles. Não gostam. Se você fizer a vontade do pastor enquanto ele estiver falando ali, você será abençoado por ele, né? Você será bem visto, vai brincar com você, vai continuar a mesma amizade. Mas se ele falou heresia, você se levantou, meu irmão, se ele falar mentira e você ir contra ele, ah, meu irmão, aí o negócio não vai prestar não, viu? Pode ter certeza que ele vai ficar com raiva de você. Eles não gostam de ser confrontados. A igreja que eu congregava, a igreja presbiteriana aqui de Lapão, ela tem um batismo mentiroso. Um batismo que você precisa prometer à igreja que precisa sustentar. E o pastor usa Eclesiastes 4, versículo 3. Se você prometer uma coisa a Deus, que você cumpra. Ele usa uma tática, pegando um livro na Bíblia para enganar as pessoas em Eclesiastes 4, 3, e pega uma palavra mentirosa, um batismo enganador que você precisa prometer que vai sustentar a igreja. Olha só, que engano, que mentira satânica, tirando verdades grandes da Bíblia. Aí quando você vai confrontar, ele fica com raiva. Infelizmente é uma mentira que eles inventam isso aí. Isso é para prender você dentro da igreja. Olha só, onde você já se viu um batismo desse na Bíblia? Eu quero que você me prove na Bíblia onde você já viu um batismo desse na Bíblia, que você precisa prometer que tem que sustentar a igreja. E o pastor pega Eclesiastes 4:3. Se você fizer um voto a Deus, cumpre. Porque se você não cumprir, você tá no sal. Olha só a tática do pastor. Qual é a coisa que ele inventa? Pastor da presbiteriana. Na presbiteriana de Lapão, onde eu congrego. Na igreja que eu sou membro. Pastor fazendo esse batismo mentiroso, enganador. E as pessoas, quando falam, as pessoas ficam com raiva. Acha que a gente tá se levantando contra a obra de Deus, tá se levantando contra o homem de Deus. Se o homem tá pregando mentira, tem que ser confrontado. Pastor que prega dízimo dentro da presbiteriana, dentro de todas essas igrejas mentirosas, dentro dessa pirâmide que desde os anos 300, que essa pirâmide continua. Dízimo, né? Não é no Novo Testamento, na graça é de acordo com o seu coração e dê com alegria. 2 Coríntios 9:7, leia lá, você vai ver. E eles falam que precisa dar os 10%, mentindo para as pessoas, enganando as pessoas, mentindo. Deus não te pediu nada, Jesus não te pediu nada, meu irmão. Jesus quer que você se arrependa, creia nas promessas dele, para você ser salvo, para você ser abençoado. Você não precisa dar dízimo, você não precisa prometer que vai sustentar a igreja, você não precisa prometer nada. Você precisa entrar nesses dogmas de igreja enganadora, mentirosa. E porque a igreja é reformada, hein? É uma igreja reformada. A igreja presbiteriana é uma igreja reformada que se diz bíblica. Olha só o engano mentiroso. E vocês não, porque vocês não conhecem a palavra, vocês não lêem Bíblia. O dízimo 10% é para o povo de Malaquias. Não existe comprovância nenhuma bíblica na graça de Cristo que você precisa dar os 10%. O dízimo foi totalmente diferente, mas eles usam a tática, como no Antigo Testamento, como Abraão foi o homem que deu o primeiro dízimo. Então vamos fazer o que Abraão fez também, circuncidar, vamos ter várias concubinas. Isso eles não falam, não é verdade? Então a questão é enganar vocês, é comer o dinheiro de vocês. Pastor tendo vida boa, comendo o dinheiro de vocês, 10%, pastor mentiroso. Não é só na presbiteriana, é todas essas igrejas, wesleyana, assembleia, metodista, tudo engana vocês no dízimo. A batista, ela apresenta criança, a presbiteriana também apresenta criança e batiza criança. Uma coisa que não existe na Bíblia, não há passagem bíblica nenhuma que criança deve ser batizada, enganando as pessoas. Sabe qual é o motivo aí desse batismo dentro da presbiteriana? Eles falam, o pastor fala que o motivo é porque nós somos filhos da promessa. Se eu sou como pai de um filho, ele também é filho da promessa. Isso é mentira. Isso é mentira. Na Bíblia não existe isso. Existe no antigo conceito, que eram os filhos da promessa. Hoje não existe. Por quê? Eu vou provar na Bíblia. Porque a Bíblia fala que só quem é filho de Deus, só quem faz parte do reino de Deus, só aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não existe você ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e seu filho ser filho da promessa. Mentira, não é filho da promessa. Ele passa a ser filho da promessa quando ele lê Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aquele que lava os seus pecados no sangue do Cordeiro, que lhe dá o direito da árvore da vida e entrar na cidade
pelas portas. Aí ele se torna o filho da promessa. Esses pastores estão enganando vocês, cobrando o dízimo 10%, falando que os filhos do céu é filho da promessa. Não é filho da promessa não, só que é filho da promessa quando é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É quando ele abrir o coração, se arrepender dos seus pecados e crer nas promessas do Senhor. Ele tem cobrado, tem feito um batismo mentiroso dentro dessas igrejas, que você precisa sustentar a igreja. As igrejas que não fazem esse ato que o pastor faz dentro da igreja, igual na igreja presbiteriana que eu congrego, os pastores nas outras igrejas fazem o ato escondido, sabe como? É na reunião lá que você precisa prometer que vai sustentar a igreja, que você precisa prometer que vai dar o dízimo, que você tem que respeitar os dogmas, que você tem que respeitar o pastor. Esse ritual todinho antes de se batizar, ele engana sim. Outros na maior cara de pau falando que você tem que sustentar a igreja no meio de todo mundo. Isso é mentira, Jesus nunca ensinou. O batismo significa o quê? Morrer para o mundo e viver para Cristo. É uma fé, confessando sua fé diante dos homens e nada mais, só isso. E eles te enganam vocês. Como é que pode vocês sendo enganados, meus irmãos? É muito falso profeta, é muito mentiroso, muito enganador. Isso é um falso profeta, mentiroso, enganador. Pastor dentro da igreja desafiou. Se alguém for contra o dízimo, ele falou um dia no culto que se você sair da igreja, vem aqui na frente que eu vou dar algumas passagens bíblicas sobre o dízimo. Mentiroso, não tem passagem bíblica nenhuma na graça que você precisa dar o dízimo, é mentira. Jesus estava na lei, Jesus falou, que adianta dar o dízimo é hortelã, esquecer das coisas principais, que é ajudar o órfão, a viúva, se afastar do mundo, amar as coisas de Deus, não adianta. Não há comprovação bíblica nenhuma na graça, pastor nenhum consegue provar para você que na graça de Cristo os 10% vale. É mentira. É dê de acordo com o seu coração, dê de acordo com o seu coração, dê com alegria. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 9,7. O apóstolo Paulo foi um homem doutrinário, um homem levantado por Deus, Atos 9, para doutrinar a igreja. E essa é a doutrina da igreja. Dá de acordo com o seu coração, dê com alegria. Você não precisa dar dízimo, não precisa dar 10%. Você não precisa nada disso. Você precisa ajudar a sua família. Você precisa dar o conforto para a sua família. Você precisa dar a paz à sua família. Trazer o dinheiro para dentro de casa. Dar comida para os seus filhos. Depois ajudar o próximo. É isso que Jesus ensinou. Mateus, capítulo 15, versículos 6, 7 e 8. Veja lá o que Jesus falou com os fariseus. É a mesma coisa que esses fariseus fazendo aqui. Pedindo primeiro o dízimo. Enganando as pessoas. Dizendo que se você não der o dízimo, você vai morrer, você vai ser amaldiçoado. É mentira. O Hernando Dias falou lá no vídeo que quem não dá o dízimo é amaldiçoado, mas não é uma maldição supérflua. O Augusto Nicodemos falou que não tem uns 10%, mas a igreja aduladora de homem paga o dízimo porque é besta, trazendo lei para a graça, anulando a cruz de Cristo. Lá em Gálatas fala que quem anula a cruz de Cristo, quem estiver anulando a cruz de Cristo está sob maldição. Quando você traz o dízimo para a graça, você está anulando a cruz de Cristo. Você entende? Nada de lei, é graça, é misericórdia, é viver na graça, é viver com Jesus. Meu irmão, leia a Bíblia, leia sobre a lei, leia sobre o período da lei e leia o período da graça, você vai conseguir entender. Peça sabedoria, para de ser enganado por esses pastores.